Meus irmãos, minhas irmãs, vocês todos que estão nos escutando hoje, nós estamos chegando ao fim do mês de setembro, o mês em que nós dedicamos ao estudo, aprofundamento, conhecimento da Bíblia, né? E esse ano a nossa igreja nos provocou um pouco, nos convocou a conhecer mais o livro do Deuteronômio. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Então, durante 4 semanas deste mês, nós nos encontramos, né, através de vídeos, porque nesse tempo de pandemia, infelizmente, não podemos estar fazendo encontros presenciais, mas nós temos outros recursos para chegar até vocês e nós lançamos mão desse recurso, que são os vídeos, né? E com a ajuda da PASCOM, da nossa paróquia, os jovens que estão aí à frente, a gente conseguiu fazer esses encontros através do vídeo para destacar alguns pontos relevantes desse livro, que é uma grande referência para a nossa tradição cristã. Então, vocês estarão se perguntando, afinal de contas, que ensinamentos o estudo desse livro do Deuteronômio trouxe para nós? Bom, aí a resposta vai ser de cada um de vocês, porém eu vou deixar algumas pistas aqui para vocês. Primeiramente, uma pista que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o livro do Deuteronômio, ele é um convite, uma intimação, eu diria, ao amor incondicional ao nosso Deus libertador. Esse Deus que nos amou primeiro e que somente quer que nós também respondamos a esse amor com o amor, né? E daí eu destaco o capítulo 6, versículos 4 a 5 de Deuteronômio, para o aprofundamento, para ficar na memória, no coração de cada um de vocês. Ouça, Israel, Javé, nosso Deus, é o único Javé. Portanto, ame a Javé, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Esse amor incondicional a esse Deus único, esse Deus único, ele simplesmente pede que nós não substituamos ele por outras coisas que não vão trazer para nós a felicidade que ele nos traz, né? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho disso. Outro ponto que eu gostaria de destacar dos ensinamentos do livro do Deuteronômio para nós é que ele nos ensina a não nos esquecermos nunca desse Deus que nos amou primeiro e que por amor nos libertou da escravidão. Daí eu destaco o capítulo 6, versículo 12, que nos recomenda: preste atenção a si mesmo, não se esqueça de Javé, que tirou você do Egito, da casa da escravidão. E Deuteronômio 6, 21 a 23, nós éramos escravos do faraó no Egito, mas Javé nos tirou do Egito com mão forte. Diante de nossos olhos, Javé realizou sinais e prodígios grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua corte. Quanto a nós, porém, ele nos tirou de lá. Então, nunca nos esquecermos que esse Deus que nós devemos amar,
que nos amou primeiro, Ele não nos quer na escravidão, né? Sempre diante das situações de escravidão, que o povo clamou pela liberdade, clamou para o seu Deus, para esse Deus libertador, Ele ouviu os clamores e veio em liberdade desse povo, né? Também hoje nós vivemos novas formas de escravidão, né? Se a gente pode enumerar a questão do tráfico de pessoas, a questão da dependência de outros países, outras nações, né, mais ricas, que a gente considera mais poderosas, né? E muitas outras situações em que a gente pode dizer que nós também hoje estamos muitas vezes em situações de escravidão. Devemos clamar a esse Deus, pedir a esse Deus que venha em nosso favor, que Ele nos escuta e Ele vem e nos liberta, né? Outro destaque, Deuteronômio nos ensina a não trocar esse Deus por nada, não colocar nada no lugar desse Deus, né? É muito fácil hoje em dia a gente dizer que ama a Deus, mas quando se trata de escolher entre Deus e o dinheiro, parece que a gente ama mais o dinheiro, porque a gente põe sempre o dinheiro na frente, né? Nesse tempo de pandemia, o que nós estamos assistindo, né? Quais são os primeiros interesses que vêm, que são apresentados para nós de forma até muito bonita, muito sedutora? É preciso cuidar da economia, né? Sempre, antes de se falar de cuidar da vida, de cuidar das pessoas, fala-se em cuidar da economia. Isso quer dizer que a gente sempre está colocando o dinheiro na frente de tudo, até mesmo da nossa própria vida e até mesmo no lugar de Deus, né? Outras pessoas colocam o poder no lugar de Deus, né? Outros colocam riquezas e muitas outras coisas, né? Isso seria idolatria, isso é adorar, colocar Deus no lugar de coisas e não no lugar que Ele ocupa na nossa vida, né? Daí vem Deuteronômio capítulo 5, versículos 6 a 8, que nos recomenda: Eu sou Yahvé, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça ídolos para você, nenhuma representação do que existe no céu, na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Então é uma recomendação muito forte para que a gente não coloque nada no lugar de Deus. Deus tem o primeiro lugar na nossa vida. E Deuteronômio também nos ensina a importância da memória histórica e de transmitir essa memória às novas gerações. É muito comum a gente escutar dizer que um povo sem história é um povo que não existe, né? Um povo sem memória é um povo sem história, desculpem, né? Então, um povo que não recorda, né, o seu passado para iluminar o seu presente, preparar o seu futuro, não recorda a sua caminhada histórica, é um povo que não tem rumo, fica sem rumo, né? Desconhece. Então a gente vê o que está acontecendo hoje em dia, por exemplo, quantas pessoas gritando aí nas ruas: queremos ditadura militar, queremos a volta da ditadura militar, nem sabe o que é ditadura militar. Se você pergunta, você sabe o que aconteceu no tempo da ditadura militar? Você sabe como foi esse período da nossa história para nós e para todos que passaram por esse regime de governo? Não sabe. Simplesmente é bonito gritar, levantar bandeiras aí na rua, que quer de volta a ditadura militar. É um desconhecimento da história. Desconhecimento da história nos leva a repetir coisas sem nem saber o que a gente está falando. Então, o Deuteronômio nos convida a nunca perder a memória, sempre fazer recordação das coisas que acontecem com a gente, das manifestações de Deus na nossa história, e sempre passar e repassar e contar e meditar essa história com as novas gerações, porque as novas gerações não têm culpa de não conhecer aquilo que não viveram, mas nós temos a responsabilidade de transmitir às novas gerações a nossa história. E aí eu cito Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Novamente: ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é o único Yahvé. Portanto, amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração,
com toda a tua alma, com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Estar na memória é estar no coração, não só na cabeça. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. São estratégias, né, que o povo de Deus encontrou naquele tempo para não esquecer, né, a sua história e a presença de Deus nessa história. E hoje nós devemos buscar as nossas estratégias. Como nós vamos fazer, o que nós vamos fazer para não esquecer os feitos que Deus tem realizado por nós durante toda a nossa história, né? E aí temos as celebrações, as memórias que nós fazemos nas nossas celebrações e temos a nossa celebração eucarística que nós chamamos a missa. Infelizmente, muitas pessoas fazem hoje da missa mais um ato de devoção, né? Como se fosse uma adoração ao Santíssimo, como se fosse uma novena, como se fosse qualquer outra devoção. Não que as devoções não sejam importantes, mas a missa não é isso. Missa não é devoção. Missa é a memória, memorial do ato sublime de amor de Deus por nós, que foi a entrega de Jesus, a entrega da sua própria vida, né? Que passou pela cruz e que chegou até a ressurreição. Então, participar da missa é celebrar essa memória, é recordar essa história, né? E honrar esse compromisso que Deus fez com a gente e renovar o nosso compromisso com Ele. Também o Deuteronômio nos ensina que o amor a Deus não se separa do amor aos irmãos e às irmãs, que vivência na irmandade é garantia para que não haja nenhum pobre entre nós. E isso mais tarde Jesus retoma, resumindo todos os mandamentos da lei de Deus num só: amor a Deus e amor ao próximo. Então Deuteronômio nos recorda isso, lá no capítulo 15, versículo 4, em teu meio não haverá nenhum pobre. E no capítulo 15, versículos 7 a 11, que é de onde surgiu o lema da nossa campanha bíblica desse ano: abre tua mão para o teu irmão. Né? Nunca deixe de atender seu irmão para que não haja pobre, que todos tenham direito à dignidade da vida. Assim como você tem, também seu irmão ou sua irmã tem. Né? E finalizando já os pontos que eu destaquei para trazer para vocês hoje, para compartilhar com vocês hoje, outro ensinamento importante do livro do Deuteronômio nos recorda a importância de obedecer os mandamentos de Deus para não voltar a cair na escravidão. As leis de Deus foram feitas não para nos oprimir, não para que a gente simplesmente tivesse uma postura ética diante da vida, mas foi principalmente para que a gente não caísse novamente na escravidão. A lei, ela veio para libertar-nos da escravidão, não nos proteger para que nós não caiamos novamente na escravidão, né? E daí vem então Deuteronômio 6, capítulo 24 a 25, que nos recorda: Yahvé então nos ordenou cumprir todos esses mandamentos, temendo a Yahvé nosso Deus, para que sempre tudo nos corra bem e para nos dar a vida como hoje se vê. Esta será a nossa justiça, cuidarmos de colocar em prática todos esses mandamentos diante de Yahvé nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. E daí Jesus também, quando envia seus discípulos, né, já depois de ressuscitado, a última vez que ele aparece, então ele recomenda: saiam por todo mundo ensinando tudo o que eu ensinei para vocês. E tudo que Jesus ensinou foi a vivência dos mandamentos da lei de Deus, a obediência
a Deus, essa obediência que nos liberta e que nos traz vida, porque o Deuteronômio é o livro que nos coloca diante da escolha, ou da vida ou da morte. Ele é um projeto de vida. Serviu de base para reformas importantes na vida do povo de Israel. Reformas que reconstruíram a vida do povo israelita na unidade como nação, com dignidade de ser um povo, vivendo na sua terra como irmãos, irmãs e filhos de Deus. Hoje o nosso país está passando por inúmeras reformas. E aí nós nos perguntamos, podemos dizer que essas reformas propostas pelos nossos governantes, pelos que nos representam no poder, estão favorecendo nossa unidade como nação brasileira? Ou estamos perdendo nossa identidade? Fala-se que nossa bandeira é verde e amarela, mas por que carregamos bandeiras de outros países quando nos manifestamos? Será que nós estamos honrando nossa nacionalidade, nossa bandeira, nossa nação? Essas reformas estão favorecendo nossa dignidade de seres humanos com direito à terra, vivendo como irmãs e irmãos em solidariedade com os pobres? Essas reformas estão acontecendo segundo as leis de Deus, que são as leis em favor da vida, ou segundo aos interesses de quem quer ser privilegiado em detrimento da escravidão dos outros? Ficam essas perguntas para conversarmos na nossa comunidade à luz dos ensinamentos que nos traz a Bíblia. Não é o que eu acho ou o que eu não acho. Vamos pegar ali a Bíblia, vamos pegar o que nos ensina a Bíblia e vamos iluminar a nossa vida, que aí a gente vai entender se a gente está no rumo certo ou se a gente precisa mudar alguma coisa para ser mais felizes, né? Então, eu sugiro a vocês um roteirinho para vocês continuarem o estudo, pouco a pouco, do livro do Deuteronômio, porque nós vamos encerrar o mês da Bíblia, mas não sabemos tudo sobre o Deuteronômio, né? Sabemos só um pouquinho e devemos estar com vontade de saber mais. E aí, uma sugestão, existem muitos caminhos para a gente aprofundar a Bíblia, né? Mas tem um caminho que não é difícil, é muito fácil. Você pega o texto e vai fazendo perguntas para ele e você mesma vai respondendo junto com outras pessoas que também vão dando suas respostas e com a ajuda de estudos que estão aí publicados, né, de pessoas que se dedicaram a estudar, a descobrir informações importantes para o nosso entendimento. E aí vem as perguntas. O que mais me chamou a atenção nesse texto? O que esse texto está dizendo? O que Deus está falando para mim, para nós, através desse texto? O que me dá vontade de dizer para Deus ao ler esse texto? Que questionamentos e luzes esse texto traz para mim, pessoalmente, para minha família, para minha comunidade? O que eu aprendi hoje ao ler esse texto? São perguntas simples que vão nos ajudar no entendimento, no conhecimento e na vivência da palavra de Deus em nossa vida. E assim a gente encerra essa série de vídeos que compartilhamos com vocês sobre o livro do Deuteronômio. Mas futuramente vamos continuar estudando outros livros da Bíblia. Se vocês gostaram, vocês vão manifestar lá nas nossas redes sociais, vocês vão deixar o like de vocês, né? E vão dizer se gostaram, vão deixar os seus comentários. E aí, a partir do que vocês comentarem, vocês pedirem, solicitarem, nós vamos oferecendo aquilo que a gente pode compartilhar com vocês. Bem, esperamos que vocês tenham gostado dos vídeos que nós preparamos para contribuir no estudo e aprofundamento do livro do Deuteronômio, que não termina aqui. Foram vídeos simples, não foram complicados, foi uma partilha, uma troca de saberes. Com certeza vocês têm muito mais informações também que podem estar agregando ao que nós apresentamos para vocês. Continuemos a aprofundar a palavra de Deus, tendo em vista
que, como diz São Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 a 17, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que a humanidade, homens e mulheres de Deus, sejam perfeitos, preparados para toda boa obra. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Aleluia, 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 aleluia.